10. Lucas, capítulo de número 10. A minha leitura bíblica será bem enxuta nessa noite. A explicação talvez seja um pouco mais detalhada, mas a leitura será um tanto enxuta. Este, na história aqui de 4 anos da Escola Bíblica aqui no Santa Maria, este é o segundo culto de missões que eu prego. Em 4 anos. Sempre foi um aluno que pregou, né, no culto de missões. Mas aí, devido à quarentena, nós mudamos isso. E eu estou pregando, então, no meu segundo culto de missões aqui, em 4 anos, né, de cultos de missões sendo realizados. Para a glória do Senhor. Lucas, capítulo de número 10. E você que quer, né, saber mais sobre a missionária, dentro do aplicativo você vai ter acesso lá, por exemplo, tem um programa Visão do Reino, né, para a TV, tem 11 edições lá que eu gravei, com entrevistas, e aí eu recomendo para você, tem mais algumas lá, mas eu recomendo para você, por exemplo, a entrevista que eu fiz com a Durvalina Bezerra, né, a missionária Durvalina Bezerra, que é a diretora do Instituto Betel Brasileiro, uma grande mulher de Deus, né, uma autoridade no nosso país, inclusive, né, no meio cristão, e ela deu uma entrevista que ela fala muito sobre a obra missionária, como aceitar o chamado, como que foi para ela, mas tem muito mais lá, tem com outras pessoas também. Por exemplo, lá tem entrevista com o pastor Marçal Sugihara, que é o líder do Adoração e Adoradores, que é um grupo de louvor, mas que tem uma vertente para esse lado missionário, né, que é louvor, mas para esse lado missionário. Então também é bem interessante, vai falar um pouco sobre a missionária. Tem lá projetos missionários, tem lá o projeto, por exemplo, Surdos do Senegal, que você vai conhecer um projeto que é desenvolvido com os surdos do Senegal, enfim. Você entra lá no aplicativo que você vai começando a se aprofundar um pouco nessas questões aí. Em Lucas capítulo 10, eu quero ler 2 textos no mesmo capítulo, começando primeiramente aqui no primeiro versículo, que diz o seguinte: E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Fala comigo, a seara é grande e são poucos os obreiros. Olhe para mim. Eu vou falar nessa noite sobre postura que deve ser adotada na obra missionária. Ah, mas Evelyn, esse papo é para missionário. Mas todo mundo é um missionário. Se você não é, você não está sendo porque você não quer. Tem aquele missionário que ele é transcultural, que é aquele que estuda para isso, como eu estudei para isso, me formei como missionário, né? Tive que ficar internado numa escola por quase 1 ano, sendo treinado, viajei para o exterior, viajei dentro do Brasil. Tem esse missionário, mas todo aquele que foi chamado por Deus para ser um cristão, ele recebe também a incumbência missionária. Uns vão trabalhar em Samaria, que é a sua família, a sua rua, a sua escola, a sua faculdade. Outros vão um pouquinho mais distante, Galiléia, Judéia. Outros vão para os confins da terra, que são aqueles que vão para os países. No meu caso, por exemplo, eu saí da cidade, né, já há mais de 10 anos atrás. Né? Há cerca de 15 anos atrás, eu deixei minha cidade, deixei o conforto da minha família, deixei o conforto da minha casa. Eu tinha o meu quarto lá, era um garoto ainda, mas chamei um dia meu pai e minha mãe, minhas irmãs, reuni elas no quarto da minha mãe estava deitada na cama, e eu disse: olha, Deus me chamou para isso, Deus tem falado comigo já há muito tempo, contei para isso que está acontecendo, e eles já sabiam também, né? No fundo eles sabiam que essas coisas a pessoa sabe, mas eu contei da minha experiência e falei: Deus está me chamando e eu preciso fazer isso, e eu vou me mudar para a igreja, tudo bem? E aí minha mãe disse: sim, meu filho, dura coisa é desobedecer ao Senhor, faça a vontade dele. Eu sei que não foi nem um pouco fácil para ela aquilo, né? Que nem uma mãe quer se apartar do seu filho, ainda mais eu que era o caçulo, o mais apegado com ela, o mais grudado com ela, mas ela realmente era mulher de Deus. Inclusive eu quero aproveitar esse relato para dar parabéns pelo Dia das Mães para todas as mães. Vamos aplaudir Jesus pela vida das nossas mamães que estão presentes aqui, que estão em casa, né? E então eu ouvi isso da boca dela. Eu acho que ter uma mãe como essa, como eu tive, que agora não está mais entre nós, está com Deus, é melhor do que qualquer coisa. Eu tive amigos que a mãe deu videogame, a mãe deu roupa, deu tudo, só não deu exemplo, só não deu fé, só não deu bons conselhos. A minha mãe não me deu nada disso, só que ela me deu uma coisa, uma fé poderosa. Ela me deu um exemplo do que é ser uma mulher de Deus. Ela nunca pôde ir numa loja comigo e falar: vou comprar roupa para você, meu filho, vou comprar isso aqui para você, um boné para você. Eu nunca fiz, eu tive que me virar desde cedo, né? Mas ela me deu a coisa mais valiosa de todas, né? Eu creio que muito do que eu tenho hoje eu devo a ela, né? A Deus em primeiro lugar, é claro. E então
ali naquele momento eu tomei essa decisão e aí me mudei para a igreja. Inicialmente a igreja que eu fui morar, onde eu fui trabalhar e fazer obra, começar o meu treinamento, né, missionário, era na mesma cidade. Mas aí não deu 4 meses, eu fui transferido de cidade, né? E quando você está na obra missionária, ninguém vai chegar para você e falar assim, você pode escolher, você está na obra missionária. Ó, você foi transferido para tal lugar, arruma suas malas, foi bem desse jeito, né? Eu já contei aqui numa ocasião um pouquinho sobre isso, né? Mas alguns talvez não tenham ouvido. Eu me lembro que eu fugia muito, eu tinha muito medo de ser usado por Deus, eu achava que não era capaz, né? E aí começou a surgir um desafio para mim de trabalhar com jovens na época. Tinha um grupo de jovens na igreja, a igreja era muito grande, mas o grupo de jovens era pequenininho, o grupo de jovens aparecia 10 capingados, aquela coisa toda. E aí o rapaz que tomava conta, o pastor que tomava conta, ele ficava, você pode me substituir? Eu não sei dançar, eu sou todo durão, eu sou todo quadrado, eu não sei mexer com jovem não. Eu falava para ele e eu fugia, até que um dia eu no trem, tinha ido resolver uns assuntos da igreja, e aí quando eu sentei, aqueles bancos que ficam de frente para o outro, eu sentei aqui, me rodearam vários jovens, que estavam indo para algum passeio, né? E quando eles me rodearam de sentar, eles começaram a conversar entre eles, e aí foi inevitável ver a conversa, e aí um falou assim, rapaz, você tem que ir na mocidade espírita, cara, é muito 10 lá, muito joia, cara, show de bola, mano. Aí começou a falar da mocidade espírita, como que era o grupo de jovens no centro espírita, né? E aí, para piorar a situação, um outro fala, cara, eu não vou mais em mocidade evangélica não, eu não vou mais com jovens, porque é uma fofocaiada, é um tal de um cuidar da vida do outro, não sei o que e tal, eu não vou mais não. E aí na hora que eu ouvi aquela conversa, eu entendi por que ele tinha me colocado ali, né? Para ouvir aquela conversa, e aí o Espírito Santo falou comigo, enquanto você está se negando a aceitar o teu chamado de trabalhar com jovens, olha o que eles estão fazendo. Eles estão indo para uma cidade onde vão aprender espiritismo, onde vão aprender a receber espíritos, a incorporar demônios. E você que conhece a verdade, você está se negando. Aí, por coincidência, o rapaz tinha acabado de pedir para me substituí-lo no dia seguinte, que ele não poderia estar à frente dos jovens, né? Aí eu cheguei naquela reunião e falei para ele, tá bom, vou te substituir então. Aí fui, me preparei e tal. A minha primeira reunião de jovens, eu fui tão sem jeito que eu botei gravata até no talo, todo apertado, sapato e tal. Depois eu comecei a pegar de bombeta, de bermuda. Mas na primeira eu fui todo quadradão e tal. Só que aconteceu um negócio interessante. Diga assim comigo, quando eu obedeço o chamado, Deus faz a parte dele. Eu já quero dizer para você que nessa noite, a seara é grande, são poucos os obreiros, mas não é poucos os obreiros porque não tem obreiro, é porque tem muita gente que está igual eu estava, com medinho. Ai, porque eu não consigo, ai, porque eu não sei. Não é você só diz sim para Deus, Ele vai fazer o que tem que fazer na tua vida. Ele vai te ensinar a falar o que precisa falar. Ele vai te ensinar e você vai, como eu diria, surpreender, porque no meu caso foi o que aconteceu. Lembra que eu falei que eu achei que não tinha jeito com jovem? Eu achava que não tinha jeito, né? Eu vinha de uma igreja muito religiosa, toda quadradona, que todo mundo era quadradão, então eu achava, eu trabalhar com jovem quadrado desse jeito que eu sou, jovem tem que ser pra frente, tem que ser agitado, tem que ser não sei o que e tal, eu não sou assim. Então eu ficava olhando aquilo e achava que não tinha condição, mas naquele dia eu obedeci. Fui no sábado, aí aconteceu algo diferente. Porque todo sábado, naquele culto de jovens, aparecia cerca de 10 jovens, como eu falei. E naquele sábado, surpreendentemente, apareceram 30 jovens. E além de aparecer 30 jovens pela primeira vez na história daquela igreja, aconteceu outra coisa interessante. As pessoas passavam na porta da igreja, a igreja era compridona, de frente ao ponto de ônibus, elas passavam, alguma coisa as impulsionava para entrar. E quando foi terminar o culto, tinham 50 pessoas no culto. E um monte de gente nova que apareceu, não sei de onde, e entrou ali. E aí, eu fiz o culto também, segundo as pessoas relataram, foi uma bênção e tal, não sei o quê. E eu fiquei cansado, parecia que passava um trator em cima de mim, que era o primeiro culto, né? Parecia que passava um trator. Aí eu subi pro meu quarto, que era em cima da igreja, e me joguei de gravata tudo assim na cama. Tô lá jogadão lá na cama, aí daqui a pouco a porta abre, era um dos pastores, Rubens, arruma suas malas que amanhã você vai ser transferido para Osasco. Eu era missionário, tive que fazer as minhas malas. E no dia seguinte eu tinha vindo para essa cidade, né? O missionário, ele passa por essas coisas, e por isso eu tenho que falar para você sobre as posturas. Então tem esse que vai mudar de cidade, tem esse que vai para outro país, né? Mas tem aquele que ele não vai mudar de cidade, ele vai simplesmente cuidar dos jovens no bairro dele. E ele é o missionário. Quem sabe não tem alguém aqui nessa noite, hein? Porque eu tenho um jovem que foi do meu grupo de jovens aqui. Discipulo ele há 15 anos. Vem aqui um pouquinho, por favor, presbítero. Pega o microfone. Olha esse fio.
Vamos falar um pouquinho. Eu nunca pedi para você fazer isso aqui em 4 anos, né? Então é a primeira vez. Fala um pouquinho sobre a sua experiência no grupo de jovens, com que idade que você chegou naquela época, como que foi para você, qual que foi a impressão que você teve. Fala um pouquinho, por favor, sobre essa experiência. Boa noite a todos, primeiramente, né? Realmente eu tinha minha família já era toda evangélica, meus pais, né? Então eu cresci na igreja, tinha aquele temor com Deus. Mas quando você vai para a adolescência, as amizades, os amigos começam a te influenciar. E quando você não tem muita firmeza, né? As dúvidas vêm, né? A atração para as coisas lá de fora, você começa a ficar interessado. E eu não tinha tanta frequência na igreja, né? Eu não gostava do grupo de jovens lá da onde eu estava, na outra igreja que eu estava. E você fica assim um pouco tentado, porque parece melhor, né, a oferta das coisas que não são da igreja. Então você vai acabando, mas, né, pela misericórdia de Deus, também eu era de outra cidade, de outra cidade, de outro bairro. Então vim para Osasco. Nisso você tinha quantos anos na época? Eu tinha 15 para 16. 15 para 16 anos. 16 anos. Aí eu vim para Osasco, quando eu vim para Osasco com a minha mãe, com meus pais, na verdade, né? E nós começamos a frequentar e a igreja, justamente foi quando vocês vieram lá para assumir. Você lembra qual foi o primeiro culto que você foi? Eu lembro. Não lembro. Você lembra? Eu não ia no grupo de jovens antes, eu não... Então, eu lembro do primeiro culto que você foi. Não lembro. Se falar se eu lembro, eu não vou lembrar. Foi um Cine Pipoca. Foi um dia que eu passei um filme para os jovens, a gente marcava de vez em quando, Cine Pipoca, né? E aí passava um filme cristão e tal. E foi o primeiro dia que você foi com o Mike. Foi nesse dia que vocês apareceram a primeira vez. Tá, pode continuar. Viu como minha memória é boa? Ah, verdade, não. E depois de lá comecei a me firmar, porque a gente viu, né, um grupo de jovens que eram pessoas firmes, que eram jovens diferentes, alegres, divertidos. Então isso atraiu. Eu estava recém-chegado na cidade, então não tinha muitos amigos, só da escola, né? Ia na igreja, mas não tinha aquela. E gostei do pessoal, comecei a me atrair, as atividades da igreja e tudo mais. E isso foi me firmando. E quando você chegou, o grupo de já era grande? Não, acho que tinha umas 15, 10 pessoas. Eu lembro que você também fez parte dos primeiros 12 jovens do grupo. Foi. Quer dizer que nesse dia, agora lembrando, tinha bastante gente por causa do evento e tal. Mas depois, continuando nos cultos, realmente tinha poucas pessoas e tudo mais. Mas aquela coisa, então a gente tinha, né, aquele temor para Deus, a gente queria fazer algo mais para Deus. E isso foi firmando mais, a gente foi pegando uma amizade, né, na igreja. E era uma igreja bastante ativa, os jovens, né, eram bastante ativos, então a gente sempre saía para fazer alguma coisa depois da igreja, ia se reunia, comer alguma coisa juntos. Isso foi legal que foi me firmando. Eu tinha amizade, então não precisava mais ficar procurando os amigos fora, né, do nosso convívio ali cristão, dos amigos da igreja. E isso foi muito bom para mim, me fortaleceu, me ajudou bastante. Eu gostei de você comentar essa questão que você encontrou amizades, que você tinha pessoas para sair. Por quê? O crente religioso, tudo dele é oração. Que tribulação que é o crente religioso. Tudo dele é orar e ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia. Querido, o apóstolo Paulo, você nunca leu na Bíblia quando ele chegou numa cidade cheia de ídolos, e ele, para ganhar aquela cidade, ele usou o próprio ídolo. Para ganhar o povo, ele viu um ídolo que não tinha nome. Ele falou, opa, não tem nome? Vou usar isso aqui para falar do Deus verdadeiro. Ele tinha uma mente missionária. Muitas vezes, a pessoa está fora da igreja, e quem vai salvá-la não é a amizade, a gente sabe disso. Não é o Cine Pipoca, a gente sabe disso. Não é isso que vai salvar a pessoa. Só que muitas vezes é isso que vai fazer com que ela entenda que dá para ser de Deus. E depois que ela vem no Cine Pipoca, depois que ela faz amizade, depois que ela sai depois do culto para ir no Habib's, ela fala, então peraí, eu não preciso daquele amigo que me leva para o baile funk. Eu não preciso daquele lá que vai me levar para o ponto de droga. Só que eu volto ao versículo da mensagem. A seara é grande, mas são poucos os obreiros. Porque eu fiz esse trabalho por, acho que 6 anos, se não me engano, que eu liderei esse grupo de jovens. Pastor esse grupo de jovens. Começamos com 12, chegamos a ter mais de 300 jovens do grupo, né? Mas e hoje? Quem vai liderar hoje? Porque hoje eu não posso acumular a função de pastor da igreja e de pastor dos jovens. Se eu decidir fazer isso, eu vou fazer para valer.
Mas eu acho que não precisa. Quando a Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os obreiros, não é que não tem. Houve uma segunda etapa da vida do nosso presbítero aqui, que eu também acompanhei, que nós trabalhamos com um determinado pastor que ele não tinha visão de talentos na igreja. Sabe aquela pessoa que não enxerga talento? Aí ele ficava se lamentando para mim, né? Ah, reverendo, que não tem ninguém para fazer. Eu, pastor, como assim que não tem ninguém? Olha o tamanho da igreja. Claro que tem. O senhor não está vendo. O senhor precisa investir nas pessoas. É que às vezes a pessoa quer as pessoas prontas, né? Você tem que moldar, pegar o diamante e lapidar ele. Mas está todo mundo aqui, todo mundo só precisa estar dentro dessa igreja, né? E aí eu me lembro do presbítero, que eu me lembro que eu indiquei o presbítero para ocupar uma determinada posição. E aí esse pastor me questionou na ocasião: mas o Danilo, você tem certeza? Eu falei: tenho certeza, pode botar ele. E depois quando ele botou, eu não queria abrir mão mais. Deus está falando. Eu pedi para ele vir aqui testemunhar, porque aí eu quero que você fale o seguinte, presbítero. Então foi importante aquele trabalho desenvolvido com jovens, contribuiu para a tua vida, contribuiu para outras áreas também, sei lá, sentimental, familiar. Fala um pouco para a gente. Foi muito importante, me ajudou no crescimento, na maturidade com Deus naquele momento ali, né, da adolescência. Você tem muitas dúvidas. O trabalho que era feito, né, era muito bom, que te mostrava o que a gente precisava, te colocava temor, te colocava ali no prumo mesmo, né? Te colocava ali no caminho que tinha. Você decidia se eu quero ou não, mas você sabia, ó, se eu estou seguindo por esse caminho fora, por minha, né, decisão, mas eu sei que o caminho é esse, né? A gente tinha aquela firmeza. E isso era maravilhoso, porque cada culto era tremendo, o pessoal tinha sede, fome realmente, né, ali de Deus. E cada culto era extraordinário. E isso foi, né, pelos trabalhos que tinham depois, né, a gente fazia. Isso ajudou a gente a vencer vergonha, vencer timidez, ser mais corajoso, acreditar mais em si mesmo e desenvolver talentos, né, em funções que a gente achava que a gente não tinha, né, que a gente de repente não achava que poderia servir. Né? Então foi muito importante que a gente começou a servir, de repente a montar, organizar um culto, organizar uma mesa de som, montar, ligar o instrumento na tomada para que o culto fosse realizado, né? Tinha que alguém fazer isso, e às vezes a gente era a pessoa responsável daquele culto. Foi muito importante, e isso foi, né, nos colocando ali: poxa, olha, eu estou servindo, estou sendo útil, né, a serviço de Deus. E a gente ficava muito alegre, muito feliz. Isso contribui também, por exemplo, casamento, relacionamento, trabalho, vida profissional? Contribuiu, porque, querendo ou não, isso foi ajudando, porque você, né, não ficar esperando algo acontecer. Você ia lá, resolvia. Então, de repente, no serviço, você usava, de repente, isso a seu benefício, né? Tinha uma situação no serviço, de repente, poxa, vou fazer isso que eu aprendi na igreja, não vou, né, estar mais próximo, vou ajudar o meu patrão, vou ajudar o meu líder, ó, e aí, tá precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Isso foi desenvolvendo, né? Porque as pessoas ficam ali, às vezes, esperando, né, que a ordem fosse dada. A gente estava aprendendo: não, vou lá me preocupar, ó, alguma coisa, tá precisando de alguma coisa, posso te ajudar? Isso as pessoas reconhecem, né? Uma coisa que eu nunca contei para vocês, e hoje eu vou, senão não sou eu, né? Falar sobre o presbítero. Já comentamos com pessoas mais íntimas, né? Mas não comentamos aqui, mas é para a glória do Senhor. Quando eu conheci ele tinha um problema de gagueira, mas ele não era gago, era algo ligado à insegurança, não é isso, né? Era um adolescente com os seus problemas que Deus foi resolvendo, graças a Deus por isso. Então ele gaguejava às vezes. E sabe o que eu fiz para ajudar? Porque tem coisa que você não adianta orar, tem coisa que tem que ajudar a pessoa, né? A gente tinha o costume de ligar para os aniversariantes da igreja e mandar uma mensagem de aniversário no dia do aniversário da pessoa. E quem que eu botei para fazer isso? Botei ele. Mas eu falei: você vai lá, liga lá. Eu ficava lá. E no começo só que tá aqui hoje, prega, canta, que é uma bênção. Obrigado, pode aplaudir Jesus. Deus abençoe o presbítero. Então, eu pedi para o presbítero vir aqui, é um culto de missões. Porque eu quis mostrar para você o seguinte, que
Naquele dia, quando eu aceitei substituir aquele pastor, aceitei o chamado, aí no dia seguinte eu mudei para Osasco, aí chegou aqui de novo, veio o mesmo desafio para liderar jovens de novo, mais uma vez, porque aí ouviram falar do que tinha acontecido lá, e aí acabou caindo na minha mão, aí começamos, aí foi onde eu conheci ele chegou lá, começando e tal. E eu aceitei aquele chamado e Deus realmente operou na vida de muitos jovens ali, né? Muitos foram abençoados, muitos foram impactados. Mas aí isso me faz pensar quantas obras missionárias que poderiam estar acontecendo nesse exato momento, que poderia ser você realizando. Você poderia ser um líder de tribo na igreja, você poderia ser um líder de um departamento da igreja, como de jovens, por exemplo. Mas muitas das vezes você está, eu consigo, como eu estava lá. Eu não sei, eu não sou capaz. Ah, mas eu... E aí, quantos Danilos estão por aí? Daquela época eu estou querendo dizer, que estão precisando ser desenvolvidos, que estão precisando ser mentorados, pessoas que precisam receber investimento. Então o missionário, que não é só aquele que deixa tudo, muitas vezes é aquele irmão que abençoa o seu próximo, como eu quero ver com você ainda no capítulo número 10, vai aí continua no Lucas 10, só que agora eu quero que você vá para o versículo de número 25, diga comigo, ajudar o próximo. Diga, ser um missionário na vida do meu próximo. Lucas 10, verso 25 diz assim: e eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Segura aí, olha para mim e diga assim: eu não posso ser um religioso que sabe muito da teoria, mas que não coloca nada em prática. Se você vai na igreja religiosa, o povo sabe de Bíblia, sabe, eles sabem de cabo a rabo e fala para você de trás para frente, e até às vezes até ostenta, bate até no peito: oh, eu sei, eu fiz teologia, não sei o que. Só que a vidinha é botar a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, aí volta para casa, aí vai para a igreja, aí volta para casa, não dá fruto nenhum, não produz frutos. Nesse trabalho de jovens que nós realizamos, ele mencionou que os jovens eram divertidos, eles eram tudo jovem bonito, a gente pegava e ia pro farol com eles, com peruca de chapolim e não sei o que, e apito na boca, e vuvuzela, e fazia barulho evangelizando no farol, igual uns doidos. Era ou não era? A gente fazia. Eu lembro até que na época ele sofria um pouco no começo, porque ele era muito tímido, né? Hoje, eu olho para ele, eu dá até orgulho, dá até vontade de chorar, né? Eu lembro do dia que a gente fez a marcha de oração aqui no bairro, que a gente saiu com a caixa de som nas ruas aqui, e ele puxando a caixa. Eu nem contei isso para ele, mas sem vergonha nenhuma, eu lembrei dele com 15 anos de idade, e na época ele era meio bravinho, deixa eu dedurar, né? Ele é meio bravinho, então, vai Danilo pro farol ali, vai lhe entregar. E ele... porque ele morria de vergonha. Entendeu? Então assim, foi uma luta para ele fazer aquilo aquele dia. Eu lembro que a primeira vez foi uma luta, coitado. Aí ele voltava para perto, eu fui lá. E ele bravo que só. E aí hoje eu faço uma imaginação, o cabra sai na frente arrastando a caixa de som, meu irmão. Então, não adianta ter só a teoria. Jesus, ele pergunta para esse homem, porque esse homem fala: o que eu faço para dar a vida eterna? Mas não é que ele estava preocupado realmente em dar a vida eterna. Sabe aquela pessoa que ela quer ganhar ponto com você? Isso acontece muito com a gente pastor, né? Às vezes a gente é pastor da igreja, e aí chega um irmão na igreja, visitante, às vezes de uma outra igreja, e ele quer ganhar ponto. Então, pastor, eu sou uma bênção, eu prego, comigo não cola muito essas coisas, né? Porque eu olho os frutos, não adianta falar muita caraminhola para mim. Mostra os frutos, e eu trato você normal, de sendo bom, sendo que aqui é um lugar de transformação, né? Que é um lugar de vitória. Então, se problema, seja bem-vindo. Mas só não fica muita caraminhola, não inventando muito bolo, não. Enfeitando muito bolo, não, né? E é o que esse cara quer fazer. Que farei eu para herdar a vida eterna? Mas ele não está de fato preocupado com a vida eterna. Ele está querendo tipo assim: olha, eu sou um cara tão justo, tão bom, que estou te perguntando sobre a vida eterna. Eu sou um cara assim tão jóia, que conheço a lei, que eu estou te perguntando sobre um assunto que quase ninguém fala. É tipo aquele cara que chega perto da gente e quer perguntar sobre teologia, para mostrar que manja teologia. Não sei se você já pegou alguém assim. Eu já peguei alguém assim, né? E aí Jesus fala: o que a lei fala?
E o camarada, acho que enche a bola na hora. Uau, ele me pergunta a lei. Agora tá todo mundo olhando para mim, tá filmando. Faz uma selfie aqui que eu vou explicar da lei agora. Né? E aí ele explica, a lei diz, amarás o teu próximo. Aí ele vai e fala o que a lei diz. Aí Jesus disse, respondeste bem, parabéns meu filho. Só que aí Jesus fala, faze isso e viverás. Jesus botou ele num funilzinho. Aí ele quis se justificar, diz no verso 29, a si mesmo, e disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Tipo assim, eu não sei, eu não estou sabendo. Olha aqui para mim. Eu vou te botar também no funil nessa noite, porque Jesus está aqui comigo. O teu próximo é esse teu amigo que mora do teu lado. Essa pessoa que mora dentro da tua casa, tu não tem desculpa. Essa pessoa que estuda com você na faculdade. Deixa de ser religioso e achar que isso é missão do pastor. O pastor não está naquela mesma sala de aula que você está. É você que está lá, é você que Deus colocou lá. É você que tem que ser missionário lá dentro daquela sala. Se Deus quiser usar o pastor, usar outra pessoa, Ele pode até usar sim, que Ele é poderoso. Pode usar através do aplicativo, pode usar através da rádio. Enfim, de alguma maneira. Mas é você que está lá. Então agora você sabe quem é o teu próximo. Você sabe quem é o teu próximo. Verso 30, e respondendo Jesus disse-lhe, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo o outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Diga graças a Deus. Aleluia. O que eu contei para vocês, essa experiência que eu tive lá atrás, foi para você fazer da mesma maneira. Eu tive o privilégio de começar aquele grupo de jovens com 12 jovens, chegamos a mais de 300. Depois, mais para frente, nós começamos outro grupo de jovens com 4 jovens, chegamos a mais de 40. E isso pode acontecer com qualquer um aqui nessa noite. Você sabia que pode acontecer com você? É só ter força de vontade. Como eu sempre brinco, é só ter sangue nos olhos e faca na caveira. É só querer servir a Deus do mesmo jeito que você quer pegar uma mulherzinha. Sabe essa vontade que você tem de pegar a mulher? Pois é. Transfere isso para servir a Jesus. Tu vai ver que tu vai arrebentar a boca do balão. É só transferir essa vontadezinha que você tem de ter as coisas, de comprar roupa, irmãzinha. Compra tanto sapato que parece uma centopeia. O seu armário parece que é uma centopeia. Tanto sapato que tem lá. Transfere essa vontade toda de comprar sapato para pregar para seus amigos. Tu vai ver o que tu vai fazer. Como que Deus vai te usar. É só transferir. Mudar os seus anseios. Mudar, sabe, a sua vontade. Então eu contei isso não é para dizer que eu sou o cara isso, mas é para dizer para você que a seara é grande. Aqueles jovens que vieram para o grupo de jovens naquela época, né? Para aquele grupo, que depois a gente falou daquela época hoje, mas depois nós continuamos fazendo muitos trabalhos e teve outros trabalhos depois. Mas eu citei esse especificamente, porque muitos deles estavam perdidos. Muitos deles estavam perdidos. Tinha jovem que a gente tinha que dar o dinheiro da passagem, lembra disso? Tinha jovem que no final do culto a gente combinava, aí eu deixava um dinheiro com o presbítero, dá esse dinheiro para fulano, dá esse dinheiro para fulano, dá esse dinheiro para fulano. Porque não tinha dinheiro nem da passagem para ir na igreja. E muitos hoje estão abençoados. Então, hoje pode ser você. Hoje pode ser você que vai ajudar o teu próximo. Hoje pode ser você que vai pegar e vai mandar o link do aplicativo para a pessoa baixar e ela ser abençoada, já que você disse que você não sabe pregar, mas o aplicativo vai pregar, mas foi você que enviou para ela. Hoje é você que vai passar mais cedo na casa de alguém e trazê-lo para a casa do Senhor. Na quarentena talvez não dá, né, para ficar trazendo, mas você então vai mandando os cultos, ou assiste aí, vai entrar online agora, assiste aí, seja abençoado na sua casa. E aí quando passar a quarentena você vai começar a passar lá para trazer. Eu mencionei, se não me engano, eu não sei que dia foi esses dias agora, quando eu ainda era jovem, não era nem pastor nem nada, era jovem da igreja,
Eu já tinha essa consciência. E aí eu me lembro uma ocasião que Deus colocou no meu caminho um cego, o Dario. O cego, ele precisa de ajuda para chegar na igreja. E no caso dele, ele morava longe, ele é por cima, precisa de ajuda. E quem é que quer ajudar um cego? Porque é meio chato mesmo ajudar. Por quê? Porque ele vai ter que botar a mão no seu ombro. Você vai com aquele incômodo. Quem me conhece já sabe que eu não gosto muito de toque, de muito encostando e tal. Eu tenho esse probleminha, os tiques nervosos todo mundo tem, né? E eu tenho esse negócio também, principalmente no calor. Eu tenho esse negócio, não fica encostando em mim, não fica tocando em mim. E aí você tem que deixar o bichinho botar a mão aqui em você. Tem aquela mão assim no seu ombro, você fica até assim. E aí você tem que deixar ele fazer um outro negócio, que é o seguinte: quando você encontra o cego, você tem que dar, isso faz bem para ele, né? Os próprios terapeutas, psicólogos recomendam isso, e a gente tem que respeitar isso. Você tem que deixar ele tocar no seu corpo, tocar aqui no seu rosto, pelo menos aqui, né? Por quê? Através do toque ele te sente, e aí ele consegue até saber se você está bonito, se você não está, se você está bem, se você não está. E aí todos que encontraram o Dario, tá, tô bonito, Dario. Aconteceu um milagre hoje, né? E eu fiquei 2 anos daquele jeito. 2 anos. E aí terminava o culto, ele falou de jovens aqui hoje, né? O que jovem crente faz normalmente no final do culto? Fica na porta e quer conversando, né? Ou vai pra pizzaria, não é assim? E eu também queria ficar. Só que tava todo mundo tranquilo. Alguns só com sua namoradinha, alguns sozinhos, correndo, zoando e tal. E o Rubens estava como? Dario pendurado. Na rodinha Dario pendurado aqui no Rubens. E aí, tem mais detalhe ainda. Porque eles têm um ouvido muito bom, eles ouvem, mas tem coisas que eles não conseguem entender o que está acontecendo. Então quando ele faz assim, ó, pra você, é que você tem que explicar pra ele: tá acontecendo tal coisa, ó, fulano chegou, ó, Beltrano saiu, ó, não sei o quê. Então é como se você fosse uma tecla SAP dele. Só que o Dario, ele era um baterista excelente, um cantor que cantava com som. Quando eu me tornei maestro de coral, ele se tornou solista do meu coral. Às vezes tinha umas coisas engraçadas que acontecia, porque ele tinha aquele relógio que fala para ele poder ouvir as horas. E quando ele chegava no culto, o aviso era para desligar o relógio, né? Mas às vezes ele esquecia. Aí o coral cantando, daqui a pouco a gente ouvia lá 20 horas, não sei o que, também não. Tinha esses probleminha. Os coristas via a minha mão. Na hora que eu mandava parar a música, na hora que eu falava, canta baixinho, agora levanta a voz, tal. Eles viam os meus sinais. O Dario não via. Então às vezes eu fazia assim, ele... Ai! Só que foi muito bom ajudar o Dario. Eu já estava sendo um missionário ali. De um só. Fala comigo, missionário de um só. Você vai ser um missionário de um só, pelo menos a partir de hoje. Deus vai colocar o teu próximo perto de você para você ajudar em nome de Jesus. A gente procura passar muito essa visão aqui na igreja, porque numa igreja religiosa há aquela visão que a obra missionária é para o pastor, é para o líder da igreja, é para o líder das irmãs. Não é, cara, é para cada um de nós. Deus pode colocar um Dario perto de você, Deus pode colocar, né, um Danilo perto de você, Deus pode colocar alguém próximo a você, e se você já ajudar aquela pessoa, você já está fazendo uma grande obra para o Senhor. É igual agora na quarentena. Agora na quarentena, a maior arma da igreja contra o inferno vai ser exatamente isso: cada cristão um missionário. Fala comigo, cada cristão um missionário. Mais forte, cada cristão um missionário. Porque o pastor, ele, igual eu comentei aqui esses dias, tem hora que me dá vontade, pô, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair na casa dos crentes, só que não pode. Eu não posso fazer. Por quê? Tem crente que o marido não é, irmã que o marido não é cristão, tem irmão que a esposa não é cristã, tem casa que tem pessoas do grupo de risco, né? Tem pessoas que têm uma certa idade, tem criança, não sei o que e tal. Se eu for lá, é perigoso até alguém me denunciar e falar assim, ó, o pastor tá doido, ele tá andando de casa em casa aí, tocando no povo e passando coronavírus. E aí, qual é a arma então que nós temos? Se cada um aqui for um missionário. Porque aí eu posso não estar naquela casa, mas você é vizinho dela e tu tá lá falando de Jesus. Pelo muro. Mandando aplicativo. Mandando vídeo da igreja. E falando de Jesus. E fazendo uma oração quando aquela pessoa precisa. Então, eu não estou lá. Mas esse monte de missionários aqui está em nome de Jesus. E eu quero, para concluir essa ministração, e nós fazemos um momento de busca, porque busca, né, do Espírito Santo combina muito com a obra missionária, porque sem o Espírito Santo não se faz.
obra missionária. Diga comigo, sem o Espírito Santo não se faz a obra missionária. Eu quero falar só de alguns pontos bem rapidinho que eu vejo nesse texto de Lucas 10. O primeiro é que o homem que ajudou aquele homem caído, ele estava ocupado. Fala comigo, ele estava ocupado. Diga, Deus só usa pessoas ocupadas. Reverendo, mas como que você sabe que ele estava ocupado? Primeiro, que ele disse que ele estava em viagem e não resolveu alguma coisa. Segundo, ele era samaritano. Os samaritanos não eram bem-vindos em Jerusalém e nem no meio do povo judeu. Eles eram mal vistos, até maltratados. Para uma pessoa que é maltratada em um lugar, ir para lá é porque tem algo importante para resolver, sim ou não? Né? Quando você vai na fila da caixa, tu vai lá, eu quero ir na fila da caixa hoje. Nossa, que legal, é assim? Você vai para receber 600 contos, que eu sei. Já deu dízimo. Então, esse homem ele viaja porque ele tem algo importante. E isso já nos mostra algo que eu sempre falo, principalmente quando a igreja está grande, né? Quando daqui a algum tempo que isso aqui vai estar muito grande, né? Aí o povo chega na igreja, ai que igreja bonita, olha o coral, olha que quanta moça bonita, os caras moças bonitas também, né? Olha as moças bonitas, varoa, tal. Aí eu quero ser obreiro, aí ele quer ganhar varoa para Jeová, você entende, né? Ele quer ganhar varoa para Jeová, aí ele chega no pastor igual o mestre da lei chegou querendo fazer fita, sabe? Ficar bem na vida, pastor, que farei para ele da vida eterna. No caso desse, chega assim, pastor, que eu faço para ser obreiro, porque eu amo a obra, eu quero limpar a igreja, eu quero fazer tal. Mas a igreja já está pensando em ganhar popularidade tal. Aí o que eu costumo dizer, né, nesses 15 anos que eu tenho pregado o evangelho para esse tipo de pessoa? Eu digo, começa a trabalhar. Na sábado tem banheiro para lavar, no final do culto tem banheiro para lavar. Você lavar, ou deixar um negócio lá no banheiro, uns 2 tubarão banheiro lá, que ninguém tira. Irmão, tira por gentileza. Fala que Deus só usa quem está ocupado. Às vezes você tem reclamado que Deus não tem te usado. Deus fez isso comigo. Porque como eu digo para vocês, eu era um crente religioso ele fica assim, ó, né? Meu Pai, derrama do teu Espírito sobre o teu filho, derrama unção sobre o teu servo, e o teu servo vai pregar a tua palavra. Ah, meu Pai, eu sou o bichinho de Jacó, mas eu quero fazer a tua obra. Ele acha bonito orar assim, para os outros ouvir. Ele é espiritual. Uau! Aí um dia, quando eu já estava me transformando, tirando as religiosidades da minha vida, um dia Deus falou assim para mim, meu filho, não falou com esse sotaque, esse sotaque é meu. Tu tá me pedindo dom para curar as pessoas, mas tu não curou ninguém. Tu não sai para orar por um enfermo. Para que eu vou te dar o dom da cura? Qual foi a última vez que tu botou a mão na cabeça de um enfermo? Qual foi a última vez que você sentiu compaixão do doente? Para que ele fosse curado? Para que eu dê o dom da cura para você? Quando você começar a orar pelos enfermos, eu serei obrigado a te dar o dom. Porque você vai estar trabalhando. Aí eu mudei. Eu comecei a orar pelos enfermos. Eu comecei a pregar a palavra. Aí Deus começou a fazer. Aí Deus começou a fazer os milagres. Então muitas das vezes você quer até ser usado, diz que quer ser usado, só que você não está ocupado. E Deus não chama desocupado. Deus chama quem já está fazendo. Deus chama pessoas que já estão ocupadas na obra dele. Você quer cantar no louvor, mas você só aparece na igreja, chega atrasado nos cultos, falta nos cultos. Tem um caso que eu já devo ter comentado aqui, que aconteceu lá na igreja do Tabernacle Shore, que é um coral maravilhoso que tem nos Estados Unidos, né? Muito famoso, da maestrina Carol Cimbala e do pastor Cimbala. E por ser uma igreja famosa que tem lá, então eles recebem muitos artistas, às vezes, que se convertem na igreja. E em certa ocasião, eles receberam uma cantora ganhadora de Grammy, né? Que fala Grammy, sei lá. Isso aí, vocês entenderam. Uma cantora famosa, eles receberam na igreja. E ela se converteu ao evangelho. Mas o pastor lá não falou assim, olha, tu é ganhadora de prêmio, tu é cantora famosa, vem tu cantar no louvor, tu vai... Que no Brasil é assim, né? No Brasil a Perla, ela se converte e já bota ela para cantar na igreja. Depois ela sai falando mal, igual ela fez.
O Naldo se converte, já bota no altar. No Brasil é essa palhaçada. Não interessa ser famoso. Tem que se converter primeiro. Tem que ser ensinado primeiro. Você pode até apoiar aquela pessoa, mas ela precisa se converter. Quem está entendendo, diga amém. E aí lá nessa igreja não é assim. Lá eles tratam da maneira como tem que tratar. Quer cargo? Trabalhe primeiro. Depois vem o cargo. Primeiro dê frutos. Depois a gente vê o cargo para você. E aí diz que passou cerca de uns 2 anos. E um dia eles foram fazer um casamento, aqueles casamentos comunitários para pessoas pobres, né? E tinha um grupão de voluntários na igreja arrumando, e limpa, esfrega chão e pinta a parede, não sei o que tal. Os crentes ali trabalhando, né? Como eu também faço nas igrejas que eu passei como presbítero, já participou muito comigo de pintando, né? Parede, arruma não sei quem, faz aquele negócio, aquele monte de jovem na igreja trabalhando para Jesus. E aí tá lá, arrumando a igreja, e o pastor chega para supervisionar o trabalho, ver, dar algumas orientações, enfim. E quando ele chega, ele olha e vê uma moça esfregando o chão. E aí ele pergunta para a esposa dele, para a maestrina do coral, né? Carol, quem que é essa moça? Ah, essa moça é aquela fulana, a cantora tal, que ganhou lá o Grammy e tal, que se converteu há uns 2 anos aqui na igreja. Aí ele falou, ah, é, tá bom, a partir de hoje ela é ministra de louvor aqui. Às vezes, para você curar um enfermo, você vai ter que lavar um banheiro primeiro. É como eu sempre falo, às vezes a pessoa vê um pastor com uma igreja grande, né? Como eu já estive, aqui em breve vai estar novamente. E ai, que sortudo. Só que você não sabe quantos banheirinhos foi lavado. Você não sabe quantas noites sem dormir. Você não sabe quantos dias em oração. Tem que trabalhar. Então a primeira dica que eu dou é essa: tem que estar ocupado. Diga, a seara é grande. E os obreiros são poucos. Me lembrei de uma experiência agora, né? E ele deve lembrar disso, a gente está fazendo obra missionária, por isso que eu conto alguns casos assim. Às vezes eu chamava ele e mais alguns obreiros, mais velhos, porque ele era mais novinho na época, né? Aí tinha outros mais velhos. E a gente saía de madrugada nos velórios de Osasco. Chegava lá no velório, eles iam na minha frente, e eu falava para eles, ó, quando vocês chegarem, pergunta quem que é o familiar do defunto. Quando apresentarem para vocês a família, explica que tem um pastor que está aqui, que ele gostaria de dar uma palavra no velório, uma palavra de conforto para a família, orar pela família. Se a família aceitar, aí vocês me chamam que eu vou lá. E aí, numa noite, a gente fazia 6 velórios. E teve gente que se converteu, querido. Tem uma família que nós fizemos o velório deles, até esses dias algo pequenininho da família estava lá no The Voice, lá. A seara é grande. Deus precisa de gente para ir nos velórios. Deus precisa de gente para ir nas faculdades. Deus precisa de gente para ir nos hotéis, nas prisões, nos hospitais. Então não é só o pastor, não. Deus precisa de gente para ser crente, pelo menos na sua própria rua. Deus precisa de gente para ser cheio do poder, pelo menos dentro da sua própria casa. Já é alguma coisa o teu próximo. Mas você precisa se ocupar. Diga, eu vou me ocupar. Um outro ponto, uma outra dica que eu quero dar sobre essa questão da obra missionária. Diga comigo, eu preciso ir até o perdido. Porque no verso 33 fala o seguinte, que quando ele passou perto do homem caído na estrada, ele foi ao pé dele. Diga comigo, ele foi ao pé dele. Porque às vezes o crente não vai. Às vezes você fica sabendo de uma pessoa que está com problema, mas você, ai, tadinho, né? Olha que pena, tá passando necessidade. Nossa, que coisa, fulana, você viu? Fulana tá passando necessidade. Por que você acha que aquela história chegou até você? Irmão, vou te dar uma bronca agora na unção do Espírito Santo. Tem gente aqui que está precisando de bronca, o Espírito Santo está me falando. Por que aquela história chegou até você? Só para você saber. Só para você contar para o outro. Chegou porque é você que Deus quer usar para resolver aquele problema. Chegou até você porque é você que tem que ir ao pé dele. Ir ao pé do necessitado. Ir ao pé daquele que está na dificuldade. Ir ao pé daquele que está passando por aquela afronta. Ser missionário é isso.
Diga comigo, eu preciso vencer os preconceitos. É a terceira dica. Príncipe religioso tem que vencer preconceito. Por isso que eu meto o pau na religiosidade na igreja. Porque o religioso, ele vê uma menina de sainha na rua, de mini saia, de topzinho, e príncipe no nariz, e príncipe no umbigo e tal. Sangue de Cristo tem poder, a pomba vira, tá amarrado, Satanás. Eu já não, já sou doidão. Chego lá, oi, tudo bem? Jesus te ama e Jesus precisa de você. Claro que hoje eu tomo alguns cuidados, hoje eu sou casado, né? Então hoje se eu for fazer isso, eu prefiro estar acompanhado com alguém, né? Porque às vezes eu posso estar indo evangelizar e o capeta usa alguém, ele falando com a mulher do piercing na barriga. Sabe qual é o capeta, né? E os que não tem o que fazer. E a própria Bíblia manda dizer, inclusive aqui em Lucas 10, para ir de 2 em 2. Mas tem que vencer os preconceitos, porque aqui o samaritano, ele socorre quem? Um homem judeu caído. Os judeus não gostavam dos samaritanos. Quando ele vê o judeu caído, ele pode dizer assim, bem feito, está pagando, desgraça dos infernos, que mereceu. Mas não, ele foi lá e socorreu quem o afrontava, quem o desprezava, assim como Jesus também nos socorreu. Nós o afrontamos, mas ele nos amou e nos salvou. Ele foi o primeiro missionário. Então, para fazer obra missionária, tem que vencer preconceito. Parar com esse negócio de que é pombagira, de que é não sei o quê. Às vezes é mesmo, é a pombagira. Mas se você é a pombagira, aí é que você tem que ajudar. Porque então aquelas atitudes não são da pessoa, são do demônio que está nela. Quando o demônio foi embora, ela vai agir normal. O tamanho da saia vai descer, o top vai descer também, o príncipe vai sair. Então eu não posso julgar a pessoa. Eu mencionei no seminário de seitas e heresias, se não me engano, a esse respeito, sobre a religiosidade, né? Que de tempos em tempos surgem igrejas novas. E essas igrejas que surgem, tem algumas que são erradas, né? Que o cara briga na igreja dele e abre a igreja do lado. Isso aí é rebelião, né, de Deus, esse negócio. Por isso que não dá certo, sempre dá errado, né? De alguma forma dá errado. Mas tem muitas igrejas que vão surgindo que são coisas de Deus. Eu não tinha essa visão antigamente quando era religioso. Eu ficava assim, para que mais igreja? Para que mais igreja? Mas depois Deus me fez entender. Por quê? Porque tem igrejas que elas vão deixando de ajudar o próximo, porque começa a ter preconceito. Começa a julgar pela roupa, por isso, por aquilo. E Deus quer salvar o pecador. Diga comigo, Deus quer salvar o pecador. Diga mais uma vez, Deus quer salvar o pecador. E querido, se aquela igreja parar de salvar, Deus levanta outra. É por isso que de tempo em tempo surge um pastor novo, que fica famoso. Aí passa um tempo, surge já outro. Aí surge outro. Não é ruim isso aí. É o Deus que ama as almas, que nunca vai deixar as almas desamparadas por causa de uma igreja preconceituosa. Por causa de uma igreja que olha com olhar de preconceito. Nós devemos rejeitar o pecado, mas não rejeitar o pecador. Aqui na igreja é um lugar que a pessoa só não larga o pecado se não quer mesmo, porque aqui a gente fala do pecado. Nas aulas tem matéria sobre isso, no aconselhamento a gente fala, Deus mostra, Deus revela, a gente já fala, a pessoa está errada aqui e tal, enfim, mas a gente ama o pecador. O pecador, ele entra aqui, as bebendo, as humanas, o fornicando, prostituindo, e conta pra gente. Se você soubesse as coisas que eu ouço naquela mesa, que eu já ouvi, é coisa de cabeluda, que às vezes ninguém sabe, que a família não sabe, que o marido não sabe, que a esposa não sabe, que fulano não sabe, e eu ouço ali. Por quê? Porque Deus ama o pecador. Eu não tenho que tratar a pessoa diferente porque ela me contou que ela estrupou. Um dia eu ouvi isso de uma pessoa. Eu quero confessar, pastor, aqui. Não confessar para receber perdão, claro. Mas confessar no sentido que ele estava aquele segredo entalado. Que eu já estrupei uma pessoa. E ninguém sabe disso. E naquele dia eu creio que Deus salvou aquela pessoa. Porque daquele dia, aquele segredo que aquela pessoa contou, pediu perdão a Deus, oramos por ela ali e tudo mais. Não passou muito tempo, ela faleceu. Deus estava preparando ela para ir morar com ele. Agora, se a igreja é preconceituosa, você estropou? Vou orar aqui por você, mas não vem mais aqui não. Tem igrejas que mudam com a pessoa depois que fica sabendo de alguma coisa. Deus nos chamou para julgar as pessoas, Ele é o juiz. A pessoa já vai ter que enfrentar Ele no julgamento final, querido.
A pessoa não precisa de você como juiz. Diga comigo, missionário não pode ser juiz. Bota isso na tua cabeça. A pessoa já vai enfrentar o juízo final, o verdadeiro juiz. Você também quer ser juiz da pessoa? Que é o que acontece nas igrejas religiosas. Eles também querem ser juízes da pessoa. Então a pessoa tem que enfrentar o juiz daqui e depois o de lá. Não, Deus não nos chamou para isso. O samaritano, ele só viu o seguinte: tem um homem ferido ali, é judeu, mas não interessa, ele está ferido, eu preciso ajudar. Não vou ter preconceito, eu vou socorrer. É como aquele exemplo que eu dou: chega alguém pedindo uma cesta básica na igreja, por exemplo, como já aconteceu aqui. Não interessa se ela é da igreja, se ela é da igreja, se é gay, se não é gay, não interessa. Está passando fome, a gente tem como ajudar, a gente ajuda. Eu não tenho que falar assim, mas você é crente, mas você vai em que igreja? Mas você... Agora é claro, existe uma certa ética também, é claro. Porque tem uns espertalhão, né? Tem gente que adora vir em igreja pedir coisa. Eu estou há 15 anos pregando isso sem identificar essas pessoas também. Aí esses eu dou um não. Queria ter hoje não, viu? Para você não tem não. Ah, você quer? Entra para assistir o culto. Faz a campanha na sexta-feira. Que aí é aquele tipo de pessoa que você identifica, que você percebe que há uma maldade mesmo. Ela vem na igreja só para obter coisas com facilidade. Mas tirando esse tipo de pessoa, que é mau caráter, não tem esse negócio de você é crente, você vai ficar aqui na igreja, aí eu te dou as pastas, você fica na igreja, eu te dou a cesta básica. Você não vai ficar? Então não te dou. Não tem esse negócio. Não pode haver preconceitos. E para finalizar, tem outros pontos ali que eu poderia citar nesse mesmo texto, mas Deus me tocou de falar apenas sobre um único ponto. Você pode dar um glória a Deus aí com aleluia? Que é o seguinte ponto que eu tinha notado aqui. Diga, eu preciso ter o necessário. Diga, eu preciso buscar as ferramentas. Porque olha que interessante, a Bíblia diz que quando ele encontra o homem caído, ele coloca ataduras na ferida, ele coloca óleo, ele dá vinho. Porque o homem ali precisava de uns socorros urgentes. E depois ele ainda pega dinheiro, leva o homem para uma estalagem, que era o hotel da época, bota em cima do joelho dele, ele vai a pé agora. Fala comigo. Ele bota o enfermo no cavalo dele, no jumento dele. Ele vai a pé. Ele pega o dinheiro que é para ele no McDonald's, ele pega o dinheiro que é para ele comprar a roupa dele, ele pega o dinheiro que talvez era para ele botar gasolina no carro dele, trazendo para os dias atuais. Ele pega aquele dinheiro, ele vai na estalagem e fala assim: ó, esse dinheiro aqui é para pagar aqui tantos dias para esse homem ficar aqui até ele melhorar. E se gastar mais alguma coisa, bota na minha conta, quando eu voltar eu pago para vocês. Que eu vou voltar aqui. Fala comigo, voltar. Diga, quem cuida, volta. É por isso que ser missionário não é para qualquer um. Não é para fresquinho. Porque o missionário, ele desce do jumento, bota o outro em cima do jumento. Eu estou falando aqui, estou lembrando de coisas que eu vivi, desse tipo. Que eu tive que descer do jumento para botar o outro em cima. Eu tive que deixar de ter para que o outro tivesse. E ainda depois você ainda tem que voltar para ver como que estão as coisas. Para ver se não falta nada ainda. E isso, todos vocês aqui podem ser. Alguns na escala transcultural, que vai para outros países, outros estados. Outros não, outros com o seu amigo, com o seu Dario. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí. Com o seu Dario. É uma pessoa, uma. Eu sou tão chato que vou pedir para Deus te mostrar alguém. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para Deus te mostrar alguém. Obrigada, Senhor. E você não vai ter mais sossego enquanto você não ajudar aquela pessoa. Você vai ficar incomodado enquanto você não ajudar aquela pessoa. Só que também você vai se alegrar quando você vê ela no caminho da vitória, saindo da estalagem, curada, liberta, transformada. E você fala: uau,
Eu participei disso. Eu me sacrifiquei. Eu botei do meu dinheiro. Mas olha aí. Vale a pena, querido. Eu lembrei de um último caso para a gente fazer um momento de busca. Vocês sabem que eu não sou de contar isso em outras ocasiões, por ser um culto de missões, né? Que inclusive até é um culto que eu nunca preguei. É a segunda vez que eu estou pregando aqui em 4 anos. Então muitas dessas coisas vocês nem sabem, às vezes, ou não ouviram, um ouviu, o outro não ouviu, enfim, né? Lá no meu casamento, vocês viram aquela orquestra que tocou lá, né? No meu casamento, foi um presente de casamento. Por quê? Porque o dono daquela orquestra, daquela empresa, foi meu discípulo. Quando eu comecei a discipular ele, eu não era pastor nem nada, eu era um jovem da igreja. Era um jovem, só um jovem da igreja. Ele tinha 12 anos de idade na época. Ele morava num barraco. Aquele jovem que vocês viram lá. Morava num barraquinho de 2 cômodos, com a família. Estava já enveredando por um caminho meio errado. Ele tinha um irmão que era fanático por futebol, fanático daqueles que bate a cabeça na parede, e batia nele para ele jogar bem, porque queria que ele fosse jogador. Quando ele não jogava bem, ele apanhava do irmão dele. E ele indo para o caminho errado, caminhos errados e tal. E aí um dia ele foi na igreja, 12 anos de idade. E aí eu bati o olho nele, ele se aproximou para perguntar sobre aula de música, e ele veio perguntar, eu queria saber sobre aula de música e tal, não sei o quê. E aí Deus me tocou em água, eu corri atrás, consegui um saxofone emprestado para ele. Todo torto, saxofone, velho, quebrado, maior do que ele. E eu nunca vou esquecer dessa cena, você vê que eu tenho memória boa, né? Que aí um dia eu fui dar aula para ele, lá no barraco lá, e quando eu fui lá, ele estava sentado com o sax assim, num degrau que tinha na porta do barraco, e o sax ficava maior do que ele, né? Que era sax tenor, maior do que ele. Comecei a dar aula para ele, e através do saxofone ele foi se filmando na igreja. Foi se filmando na igreja, entrou na orquestra da igreja e tal, não sei o que, daqui a pouco eu quero me batizar. Se batizou, aí foi indo. Aí teve uma experiência forte que aconteceu. Nessa época eu tocava em várias orquestras, e uma delas era na banda de Osasco, que era a que eu odiava, inclusive. Aquela banda que era um nível muito ruim, muito baixo, e era longe para mim, eu não morava aqui na época, né? Então, quando era dia de vir para Osasco, eu falava, vou para aquela cidade. Mal sabia que um dia eu ia morar aqui e fazer obra aqui ainda, né? E aí eu tocava nessa banda, e aí a prefeitura de Osasco atrasou o nosso pagamento dos músicos. A gente ficou uns 4 meses sem receber dinheiro de Osasco. E aí juntaram tudo e pagaram de uma vez. Só que quando pagaram, foi um dia, um final de semana, que eu querendo incentivar ele, né, na música e tal, eu resolvi fazer a estreia dele. Ele nunca tinha tocado em público. E a gente tinha tocado num ginásio de esportes, num evento grande, a orquestra tocando num ginásio de esportes, e eu falei assim, hoje você vai tocar a primeira vez. E lá vai ele todo contente, com o saxofone nas costas, e eu com o meu e ele com o dele. No meio da rua, quebrou aqui a capa do saxofone dele, e foi de ponta no chão. Pá! Ele olhou assim pra mim, e eu, calma, não aconteceu nada, vai dar tudo certo, vamos lá. Chegamos lá no ginásio de esportes, a gente senta no lugar que a orquestra ia ficar, vamos abrir, vamos ver. Quando eu abri, parecia uma banana, saxofone. Na hora eu olhei pra ele, o olho dele cheio d'água na hora, não pôde tocar, no dia da estreia. Aí quando eu vi aquela água no olho dele, eu falei, não pode um negócio desse. Peguei o dinheiro que eu tinha recebido de Osasco e paguei para arrumar o sax dele. Resumindo, hoje ele tem uma orquestra, ele era sargento, músico do exército, até esses dias, aí saiu do exército, agora é da polícia, da orquestra da polícia, tem uma empresa que toca em casamentos, quando contrata eles quiserem para falar comigo, e aí no meu casamento ele falou, meu presente é que a orquestra vai tocar no seu casamento. Não é fácil fazer essas coisas. Só quando eu olho para ele hoje casado, com a empresa dele, com o filho dele, vale a pena. E eu termino dizendo, cada um de vocês podem ter histórias assim. Quando você deixar de ser um religioso e parar de achar que o pastor tem que fazer, o pastor vai fazer coisas muito maiores que aí sim talvez você não consiga fazer. Daqui a um tempo eu vou recomeçar as minhas viagens, vou ter que ir para o exterior, ter que ir para outro. Aí sim, talvez não dê, porque você tem o seu compromisso, você tem lá o seu trabalho, não sei o quê, e aí isso vai ficar para mim fazer. Mas você pode fazer ali, meu irmão, do teu ladinho, com o teu próximo.
E isso também vai contribuir para a tua coroa lá em cima. Porque haverá recompensa do teu trabalho, diz a palavra do Senhor. Se tem um trabalho que tem recompensa, isso eu te garanto, é a obra do Senhor. Tem muitas coisas que a gente faz aqui na terra que não tem recompensa. Que se brincar tem até ingratidão, tem até... Enfim, vai passar batido ali. Mas eu te garanto que tudo que você fizer para Deus não ficará em branco aquilo. Voltará em bênçãos para a sua vida. Você recebe essa palavra missionária dessa noite? Você recebe? Então eu quero ver nessa quarentena Deus usando cada um de vocês. E quero ouvir testemunhos. Esses dias, inclusive essa mensagem eu estou trazendo porque Deus me tocou desde o momento que uma pessoa me procurou a semana e me disse: reverendo, eu estou feliz porque Deus me tocou de orar por uma pessoa, Deus me tocou de ajudar essa pessoa, de meio que ajudá-la ali nas dificuldades, orar por ela, orar com ela, dar palavra para ela, e eu estou vendo o resultado, reverendo. E eu falei para aquela pessoa: é isso mesmo que Deus quer. Deus não quer só o pastor fazer isso, Deus quer toda a igreja fazer isso. Se cada um encostar em alguém, uma pessoa que seja, e você fizer direito ali, vai haver resultado em nome de Jesus. Fica de pé, por favor, que o Espírito Santo está aqui.